Me chamo Germana Carvalho. Irei abordar o tema Antropologia Funcionalista de Malinowski e uma narrativa pessoal. Bronisław Malinowski é um antropólogo nascido na Polônia, mas que foi morar na Inglaterra e que dedicou boa parte da sua vida a entender esse fenômeno da cultura. Para o Malinowski, era possível a gente entender as culturas não apenas a partir de uma análise da história dessa cultura. Para ele, seria necessário a gente conhecer a cultura no presente, como a cultura se organiza hoje, e para isso ele acreditava que era possível fazer uma espécie de fotografia, como se eu chegasse para uma cultura para tentar compreendê-la e retirar pequenas fotos daquele cotidiano de como ela se organizava, aquelas culturas. Porém, essa fotografia não era o suficiente para entender sobre como aquela cultura se organizava, sobre relações de parentesco, sobre rituais religiosos. Então, essa fotografia da sociedade precisava ser um pouco mais aprofundada. E aí é que vem a grande inovação de Malinowski, onde ele propõe um novo método para estudar a cultura que chamamos de etnografia. Então, para o Malinowski, se eu quiser compreender uma cultura a fundo, eu devo ir lá naquela cultura, sociedade, conviver com aquelas pessoas por um longo período de tempo, e aí, a partir dessa minha experiência, registrar tudo e colocar tudo aquilo em forma de escrita, tentando mostrar mais ou menos como funciona, o que seria a estrutura daquela sociedade. Então, a etnografia pressupõe essa imersão do pesquisador naquela realidade, e nessa imersão ele vai aprender a falar o idioma, aprender hábitos, o cotidiano daquela cultura. Quando juntamos pequenas partes sobre uma sociedade, sobre o ritual religioso, a forma de produzir alimentos, quando eu junto todas essas pequenas partes, eu estou tentando entender a estrutura daquela sociedade, né? Isso através do método etnográfico. Usando essa estratégia, Malinowski está falando para a gente que é possível identificar a função de cada parte que compõe aquela sociedade. Por exemplo, porque um determinado povo produz determinado tipo de ritual, ou estabelece determinados tipos de parentesco. Cada parte dessa sociedade tem uma função muito específica. Malinowski está preocupado em demonstrar como cada parte dessa sociedade, como cada instituição social que compõe essa estrutura, tem uma função de satisfazer a necessidade social específica que aquele grupo tem. Então, basicamente, a fazer uma etnografia, o antropólogo está procurando identificar as funções de cada parte daquela sociedade que compõe essa estrutura social. Por estar buscando quais são as funções que compõem aquela sociedade, essa perspectiva do Malinowski é conhecida como perspectiva funcionalista, ou seja, eu estudo uma sociedade usando o método etnográfico para poder compreender quais são as funções que compõem aquela sociedade e manter aquela sociedade funcionando, né? Então, esse foi um breve resumo de como o Malinowski pensa o fenômeno da cultura. Agora, eu gostaria de apresentar como uma forma de complemento desse tema principal, uma experiência pessoal a respeito da minha religião. Então, eu faço parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, igreja a qual eu visitei por um certo período. Eu pude analisar, compreender, participar de atividades que são designadas aos membros e pude entender melhor como funciona a sua estrutura. Atualmente se converte numa das grandes denominações religiosas cristãs do mundo. Tanto homem como mulher podem servir como missionários. Temos um programa permanente intitulado como Mãos que Ajudam, que oferecem serviços humanitários em todo o mundo. A igreja realiza ordenanças sagradas por meio do qual os aderentes fazem convênios com Deus, incluindo o batismo, a confirmação, o sacramento, investidura e casamento celestial, todos dos quais são de grande importância para membros da igreja. Mantemos registros cuidadosos de membros, o que facilita a compilação e armazenagem de informações sobre a sua ascendência. Essas informações são importantes devido à crença na possibilidade da salvação dos antepassados mediante o batismo vicário feito pelos seus descendentes. Os santos dos últimos dias acreditam que possuem uma grande obrigação para com os mortos e o conhecimento da origem da família, a sua ligação, tradição, a cultura e a religião são tidos como um princípio para os adeptos da religião. Os arquivos de genealogia da igreja são riquíssimos em conteúdo, sendo referência mundial. Essas são algumas das características e particularidades da igreja que tenho aprendido como novo membro e decidi compartilhar como uma forma de complemento para o entendimento do conteúdo apresentado de uma forma representativa.